atenção! A cidade de Cajazeiras, encravada no alto sertão da Paraíba, vive uma semana bastante agitada, conturbada, depois que explodiu uma bomba no interior do Cine Teatro Apolo 11, aqui na cidade de Cajazeiras. Inclusive, 2 vítimas fatais e 3 pessoas estão internadas, inclusive uma delas em estado grave. A cidade tem recebido muitos soldados do Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Militar, todos envolvidos na tentativa de desvendar este atentado em plena ditadura militar, julho de 1975. Bom, é necessário, inicialmente, que a gente contextualize o fato histórico. Em 1975, nós estávamos vivendo a ditadura militar, já era presidente do Brasil, se não me falha a memória, o presidente Ernesto Geisel. Geisel havia se programado para fazer uma abertura política que ele chamava a distensão lenta e gradual. Quer dizer, Geisel estava convencido de que havia necessidade de fazer o poder político retornar às mãos dos civis. Ele entendia que a ditadura estava se prolongando muito e a gente estava vivendo então essa expectativa de uma possível volta do país à normalidade democrática. É claro que Geisel já havia anunciado que somente aconteceria após o seu sucessor. O que a gente não imaginava é que ele, inclusive, esticasse o mandato do sucessor dele, porque o mandato até então era de 5 anos. Mas ele impôs o nome do general João Batista Figueiredo e com um mandato de 6 anos, para depois de Figueiredo, então, poder retornar aos civis. Acontece que essa distensão lenta e gradual, ela interessava muita gente, mas não interessava muitas outras pessoas, principalmente aqueles militares linha dura e aquelas pessoas que seguiam e usufruíam do regime militar, que, claro, para essas pessoas eles não se interessavam por uma abertura política. Então, tudo isso para dizer o seguinte, é que nós passamos a viver, no país como um todo, uma série de atentados políticos que inicialmente diziam que eram provocados pela esquerda, porque a esquerda, afinal de contas, tinha pegado em armas para tentar derrubar a ditadura militar. Relembre-se o caso lá do episódio de Araguaia. Com certeza, né, naquele momento do golpe de 64, depois de todos os desdobramentos da ditadura, foram formando-se grupos de resistência a essa ditadura, e também esses grupos não estavam isolados. Né? Eles tinham articulações a nível de Brasil todo, nós sabemos disso, né? Como a guerrilha do Araguaia não surgiu, né, espontaneamente, mas ela foi uma construção que foi se articulando com outras articulações, com outras mobilizações da resistência à ditadura militar. Mas, vejam bem, muitos atentados, descobriu-se depois, que foram realizados exatamente pela direita para atribuir o atentado à esquerda e fazer crer ao governo que não havia condição para abertura política. A bomba do Apolo 11, ela acontece exatamente nesse contexto aí. Pode até ser que o seu autor, eu duvido, né? Pode até ser que o seu autor não fosse um engajado politicamente, não fosse um cidadão cooptado pela direita. Eu estou dizendo isso remotamente, porque para mim foi um atentado de direita, né? Pelo que eu li, pelo que eu observei, pelo que a gente observou no país como um todo na época, foi um atentado de direita. Bom, mas aí, é claro, o objetivo era jogar a culpabilidade na esquerda. A mente perversa poderia também ser do próprio governo, mas tem o mínimo de prova disso, né? Mas você sabe o caso do Rio Centro, né?
Foi o próprio exército que montou uma vergonha. Por sorte grande, Deus não permitiu que explodisse a bomba no meio do povo, mas explodiu antes no colo do sargento, né? Matou a ele e ao chofer, ao motorista, né? Mas, perversamente, disseram que era uma tentativa terrorista, mas era o terrorismo da direita. A mesma coisa porque havia dentro do exército, na época, grupos radicalíssimos, né? E isso era exatamente uma política nacional, porque os atentados políticos, eles ocorriam nas grandes cidades, nas capitais, e chegou, inclusive, aqui ao nosso interior da Paraíba. Chegou até com muito mais potência do que em João Pessoa e Campina Grande. Cajazeiras viveu dias intensos. E Dom Zacarias, né, que seria o alvo daquela empreitada terrorista, ele mesmo se diz que ele teria conhecimento de algum fato que revelasse o autor daquele atentado. Dom Zacarias nunca o revelou, mas a quem interessaria naquele momento a explosão daquela bomba para matar muitas pessoas dentro de um cinema que pertencia à diocese, cuja diocese era administrada por um bispo considerado aliado do movimento revolucionário de 1964. Mas a quem interessava? A esquerda ou a direita? Aquele atentado? É uma pergunta que ainda nós temos dúvidas e eu acredito que a história um dia vai nos revelar a quem interessava aquele atentado aqui em Cajazeiras. Não teria sido igual aquele do Rio Centro, lá no Rio de Janeiro? Por que não? Havia um movimento, não é? Alguns queriam que o destino da nação continuasse nas mãos dos revolucionários de 64. Outros, né, não interessavam. E aí fica essa indagação que a história precisa um dia revelar. Eu acho que merece, né, o que ainda merece estudos, né, até mesmo historiadores, sociólogos, por que um cinema da diocese, né, e por que seria para quê? Para desviar a atenção, né, para achar que era contra o bispo e não um atentado político, era mais uma questão local, de um descontentamento contra o bispo, ou seja, tem tudo isso que é preciso que a história seja escrita, seja investigada, né? Porque a gente ainda está muito nesse campo das suposições, das teorias, né? Das hipóteses que a gente vai formulando. Porque como ter visibilidade numa bomba em Cajazeiras, né? Se era muito mais visível, você teria muito mais resultados, fosse Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, até mesmo João Pessoa, em relação a Cajazeiras. Então, por que Cajazeiras? Né? Eu acho que isso algumas respostas podem estar lá pelos inquéritos militares, né, que foram instalados, no que as testemunhas que foram, né, arroladas pelo Exército, elas colocaram, né, com relação a isso. Então, acho que o que eu tenho como uma convicção é que aquela bomba, né, tinha toda uma motivação política, né, em função do Estado político, da situação política que nós vivíamos. Era uma ditadura, né? E, claro, de várias formas existiam resistências a essa ditadura, né? E, querendo ou não, Cajazeiras sempre teve, politicamente, essa vanguarda também de resistência política, né, na sua história. Bem, nessa época aí, quem estava trabalhando de porteiro, na época era de Deus, o policial. Eu paguei um ingresso como qualquer outro cidadão pagava, como qualquer outro espectador, né? Paguei normal, porque eu não estava trabalhando, não estava ajudando, que sempre ajudava seu Manel. Seu Manel nesse dia não estava, só quem estava era o policial Didi.
E o filme era para menores de 18 anos. Se eu não me engano, o nome do filme era Sublime Renúncia, uma coisa assim. Aí o filme não tinha nada, né? Não tinha essas coisas de sexo, essas coisas, não tinha. O pessoal estava reclamando lá dentro, porque não tinha nada do filme, não. Aí eu comprei o ingresso e Didi me deixou entrar. Aí eu entrei e fui lá para frente. Fiquei lá, nas últimas cadeiras de frente à tela. E eu fui para adormecer. O filme era tão ruim que eu fui para adormecer. E quem me acordou foi o finado Manelzinho. O filme terminou. Mas só que esse filme terminou porque parece que quebrou a fita, né? Uns 15, 10 minutos, sei lá quanto, eu não me lembro bem o que foi que houve. Sei que o filme tinha essa parte aí que estava com problema e quebrou, né? Nessa época. Aí o Manelzinho me acordou, aí eu digo, oxe, já terminou o filme. Aí subi para vir para cá, para vir embora. Aí o finado Didi estava numa fileira de cadeira à esquerda, que são 3 fileiras, né? A do meio, essa à direita e essa aqui à esquerda. Aí Manelzinho sempre, quando terminava o filme, ele ficava procurando coisa, né? Se alguém tinha perdido algum documento, essas coisas assim, para lá e para cá. Inclusive eu estou aqui para desmentir a época. Inventaram um monte de história na época que ninguém viu, só quem viu foi a gente. Que as pessoas tinham saído tudinho, só estava eu, o finado Didi, Manelzinho, Geraldo e o finado Paulo, que eles dois operavam lá em cima. Aí como é que as pessoas que não estavam mais lá dentro inventaram uma história que talvez o jovem Geraldo Galvão pode ter achado o negócio da bomba. E eu não achei nada a ver com isso. É errado, isso foi uma mentira muito feia que botaram na época. Como é que uma pessoa pode dizer que fulano achou tal, se não, essas pessoas não estavam lá dentro? Para ver se eu achei ou não. Quem encontrou foi o finado Manelzinho. Inclusive eu não queria nem botar, porque foi um pessoal do Recife lá para Juazeiro fazer essas perguntas a mim. Mas eu não quis mencionar o nome de Manelzinho porque ele tinha morrido. Eu disse, não, eu acho que não vou botar o nome do rapaz, já morreu, não tem como dizer, como se defender. Mas eu resolvi contar que foi Manelzinho que achou debaixo da cadeira do bispo. E dizendo que era dinheiro. Tinha encontrado essa mala lá dizendo que era dinheiro. Aí foi entregar a Didi, essa mala. Quando o Didi foi recebendo, eu estava com 1 metro de distância, talvez nem 1 metro de distância, né? Entre eu, Didi e o finado Manelzinho. Quando o Manelzinho fez assim com a mão para entregar a bolsa a Didi, na hora que Didi foi pegando, aí Geraldo vinha descendo, um dos operadores que está hoje com as pernas estragadas também. A bomba explodiu naquele mesmo momento entre nós 4. Eu, Didi, aliás, entre nós 3. Eu, Didi e Manelzinho. Aí Geraldo vinha descendo, pegou ele de cheio também. Entre nós 4, no caso, né? Aí foi, eu mesmo não vi mais nada. As pernas estraçalhou tudo, cobriu o corpo de não sei o que era aquele, uma gosma preta no meu corpo, no corpo de todo mundo. E pronto, ninguém viu mais nada não. Eu mesmo não vi mais nada de jeito nenhum. E foi aquela escuridão. E a explosão foi grande, que disse que gente a quilômetros e mais quilômetros de distância ouviu. E mais uma coisa, essa vai ser a última vez que eu vou dar essa entrevista, porque toda vez que eu estou falando sobre isso, é como que a gente passasse um filme pesadelo na mente da gente, que até hoje eu sinto labirintite daquela época, dores de cabeça horríveis no lado direito da cabeça. Já teve época aí há 2 anos atrás, até 1 ano atrás também, que eu em casa mesmo, na hora de dormir, quando me acordava, não conhecia mais minha mulher, meus filhos, nem nada de vir e sair. Quer dizer, as sequelas daquela época, 44 anos atrás, 43, sei lá quantos anos já faz, ainda está me atingindo ainda. E eu não posso andar nem 1 quilômetro de pé e não aguentar as pernas doendo, com uma extravagância que fez e os nervos quebrados nas pernas, né? Que tem. E depois de uns 10, 15 minutos que tinha se passado o efeito da explosão, que ficou no ar, né? Aquela coisa horrenda, que parecendo um trovão daquele mal que tem. Foi que o pessoal foi socorrer a gente. Eu não estava vendo nada, não tinha condição de ver nada.
O finado Didi também, com as pernas todas estraçalhadas, o intestino todo perfurado, a barriga, da filepa de cadeira. O Manelzinho também estava desmaiado. E pegaram a gente e colocaram nos carros, sei lá, não dava para ver direito. Eu só sei que me enfiaram num carro lá, que eu não sei nem que carro era aquele, não sei se era um Volks naquele tempo. O pessoal disse que eu fiquei os gritos naquela época, todo mundo gritando de dor, né? Foi horrível, uma coisa triste eu não desejaria isso para ninguém nessa vida. Levaram todos nós para o hospital, Didi foi logo encaminhado para João Pessoa, no outro dia o Manelzinho foi também. Aí me levaram também porque não tinham condições do jeito que minhas pernas ficou estraçalhadas na carne, viviam os buraqueiros mais feios do mundo. Até uma revistinha que eu tinha, um gibizinho desse tamanho, que eu gostava de ler gibi, estraçalhou, entrou os pedaços de papel nas minhas pernas, aquela coisa mais... Logo quando eu cheguei de João Pessoa, depois de 2 meses, eu senti aquela cosca debaixo dos pés. Quando eu olhava, era aqueles pedacinhos de ferro enfiados nos pés e pedaço de revista. Eu tirava com uma pinça, arrancando os pedaços. Foi horrível, a época foi horrível naquela época lá. A Polícia Federal não conseguiu deslinchar esse negócio aí. Dom Zacarias morreu, foi para a sepultura, e se tinha suspeitas, devia ter, mas pela boa consciência que ele tinha, ele dizia que não ia, numa coisa gravíssima dessa, levantar hipóteses suspeitas, porque foi um crime bárbaro. Ele devia ter suas suspeitas, mas na frente da gente nunca comentou, não é? Isso se deve a essa prudência, porque ele abrisse a boca, ai aquele suspeitaço, né? A Polícia Federal ia pegar naquele tempo, ainda hoje, né? Mas naquele tempo a tortura era uma coisa muito fácil, né? Para arrancar uma confissão, etc. Dom Zacarias nunca disse, não é? Então é muito difícil, porque Dom Zacarias era um bispo muito conservador. Então ele poderia se suspeitar da turma da esquerda, mas com a vantagem de matar Dom Zacarias, que era conservador, mas não mexia em ninguém, não é? Isso não foi engendrado jamais por nenhum filho de Cajazeiras. Não vejo a menor hipótese de Bosco, Mr. Boys. Mr. Boys era amigo de Zacarias, vinha todos os anos, muito embora estivesse afastado, vinha todos os anos rezar a Semana Santa aqui, ajudar no serviço da diocese, não é? Eles se entendiam muito bem. E Bosco era a família de Zacarias. Eu acho que jamais poderia passar pela mente de Bosco um negócio dessa natureza. E muito menos Inácio Assis. Inácio Assis era um homem do bem, um cidadão de bem da cidade de Cajazeiras. Jamais, jamais. Não vejo nenhuma probabilidade, nenhuma vislumbro, qualquer indício da possibilidade de ter sido engendrado esse atentado por nenhum dos 3 citados. Então, as pessoas que foram assim, entrevistadas pela Polícia Federal, por exemplo, Inácio Assis morava quase em frente, onde hoje é a sede do Atlético, quase em frente, ali, vizinho ao fundo do comercial. Ali era a casa de Inácio Assis. Inácio Assis era o inventor da cidade. Inácio, você teria condição de fazer uma bomba daquelas? Ele disse, não, de jeito nenhum. Se eu fizesse uma bomba, era para explodir o quarteirão. Para explodir. Bolso Barreto, com certeza, foi interrogado. Entrevistado, interrogado. Certo? Naquele tempo era... E mais pessoas. Paulo Antônio foi interrogado, Ferreirinha foi interrogado. E o interessante é que não se chegou a conclusão alguma. Isso aí foi um atentado que não teve desdobramento, não houve prisão. Mas agora, Cajazeiras viveu. Eu, infelizmente, eu só vi o rescaldo só depois, umas semanas depois que eu estive aqui, uma semana, uns 15 dias depois que eu estive aqui, certo? Mas foi um fenômeno, tanto de polícia, tanto de helicóptero, tanto o aparato que se veio para se solucionar esse atentado no Apolo 11.
a Polícia Federal atribuía que ele podia ser um dos suspeitos. E convidou o nosso querido Tio Inácio para fazer um depoimento. Perguntou as posições políticas dele, fez um apanhado dele e se ele realmente tinha alguma ligação com a explosão daquela bomba do Apolo 11. Ele, de uma forma irônica, até disse, se eu fosse colocar uma bomba no Apolo 11, não era essa bombinha traque que vocês colocaram, não. Eu levantava esse Apolo 11 uns 50 metros acima. E ficou conhecido essa brincadeira dele. É bombinha? Não faça essas bombinhas, não. Faz uma bomba séria. Aí tirou de tempo a Polícia Federal. O certo é que ele não foi tido como um dos culpados. É preciso que a história seja escrita, seja investigada, né? Porque a gente ainda está muito nesse campo das suposições, das teorias, né? Das hipóteses que a gente vai formulando. Como naquele dia, né? Posterior à explosão da bomba, era isso que a gente ouvia muito nas calçadas, né? Eu lembro, adolescente, ficava meio curiosa, minhas irmãs mais velhas, os vizinhos, né? Olha, o que é que aconteceu? E dizem que foi não sei quem, dizem que foi Bosco Barreto, dizem que foi... Né? E aí ficava muito nessas suposições, né? Do que poderia ter motivado a explosão da bomba. Quem me procurou foi a Polícia Federal. Espremendo minha mente, querendo que eu dissesse coisas que eu não sem saber. Como era que dizer uma coisa sem saber? Entendeu? Se eu tinha visto, se eu tinha não sei o quê. E umas perguntas que não tinha nada a ver. E eu me quis responder o quê? Eu disse, rapaz, eu não vi, eu apenas fui vítima. Não tem nada a ver essas perguntas de vocês, de querer espremer minha mente, que isso aí não tem lógica não. Mas não tem mesmo. Me levaram para Antenor Navarro, naquele tempo era o São João Rio do Peixe, que chamava Antenor Navarro, naquela época. E todas as vezes que eles vinham, eles me levavam para um canto, levavam para outro, como quem estava me metendo medo de alguma coisa, né? Aí eu ia ter medo de quê? Eu não cometi crime algum. Ele perguntar se eu vi, como foi que aconteceu, como foi que botaram, como é que eu vou saber? Não tem lógica isso daí, de jeito nenhum. Aliás, não tinha, né? Não tinha, como até hoje não tem. O nome de eram uns caras educadíssimos, os que conversavam comigo, pelo menos dois. Um se chamava Inspetor Clóvis e o outro Escaras Maus. Um nome até esquisito, Escaras Maus. Que nome mais... Eu ficava assim, Deus. Mas dois policiais da Federal educadíssimos, os caras, não vinham com tortura mental. Era outros, acho que talvez esses outros já morreu. Porque na época... O Inspetor Clóvis já tinha uns 40 anos por aí, eu acho, e o Escaramal por aí também, andava beirando por aí também. Os caras já tinham os cabelos grisalhos, mas tinha um altão, um velho forte, altão e outro careca, que eles chegaram a perguntar, não foi tu que botou, não? Eu digo, rapaz, vocês estão ficando malucos, é? Onde é que eu tenho a capacidade de fazer uma miséria daquela? Para tu ver as perguntas sem fundamento. Umas perguntas sem fundamento mesmo. Eu digo, rapaz, poxa, eu uma criança de 15 anos de idade, que já está 16 anos. Eu digo, rapaz, onde é a cabeça de vocês, hein? Como é que um ser humano vai botar uma desgraça dessa no cinema e ficar lá dentro para morrer? Com um metro de distância, mas os colegas conversando. É coisa de policial sem noção de perguntas. Eu digo, rapaz, graças a Deus, eu não sou o Satanás, não fazer uma loucura dessa. Eu interrompi logo, eu engasguei logo eles, porque isso não é pergunta que se faça, né, cara? Isso é uma loucura. Toda ditadura é furada. Toda ditadura é furada. Eles pensam que controlam e não controlam, né? Graças a Deus, né? O certo é que eu me lembro que um jornal do Rio de Janeiro dizia: bomba do Rio Center, um acidente de trabalho. Quer dizer, ficou claro, por mais que quisesse esconder onde era que a bomba estava, com quem estava e quem explodiu.
Em Cajazeiras, já se colocou se foi A, se foi B, se foi C que soltou, ainda não chegou uma conclusão exata. Quando me perguntam, eu sou muito honesto em dizer, atribuindo os fatos da época, eu acho que a bomba do Cine Apollo 11 foi também mais um acidente de trabalho. E, na minha opinião, eu acho que foi a direita que fez o atentado, para recrudescer o regime, para permanecer no poder. Não vejo ali como um atentado de esquerda. Não vejo. Até porque Zacarias não tinha essas inimizades com a esquerda. Ele era um cidadão ponderado, né? Ponderado, conservador, mas não tinha. Ele não militava. Ele não fazia militância política do púlpito. Muito pelo contrário. Ele foi, inclusive, né, crítico em determinadas ocasiões do regime militar. Eu não vejo nenhuma probabilidade deste fato acontecer aqui em Cajazeiras que não seja, na minha opinião, ter sido partido do pessoal que estava no poder. Então, essas teorias, né, que ainda carecem da história, eu acho que os historiadores ainda estão devendo a Cajazeiras, né, e a região um pouco essa investigação mais precisa sobre, né, essas motivações da bomba. Foi criada a Comissão da Verdade a nível nacional e cada estado criou a sua Comissão da Verdade a nível de estado. A Comissão Nacional e a Comissão de Verdade Estadual apenas levantou os documentos, as discussões, e não pôde ir além disso, não tinha como. No livro que a Comissão da Verdade publicou, está lá uma parte de um capítulo dedicado ao episódio da bomba. Agora, quantos exemplares vieram para Cajazeiras? Talvez uns 5. Quantos vão ter acesso a esse livro? Pouquíssimo, né? Quem vai falar disso em sala de aula? Quem vai estudar? O livro é um tijolo de 600 e tantas páginas, o da Comissão da Verdade a nível estadual. Quer dizer, basta aí. Está registrado, cumpriu um certo papel, mas a bomba do Apollo 11 tende, na verdade, a cair no esquecimento.